Oi, gente, vamos acordar, vamos nos alegrar, vamos estudar, né? Mais um processo aqui das constelações, vamos trazer ânimo para que essa leitura possa ser agradável, gostosa, né? Uma leitura que possa ampliar nossa visão, né? Das constelações familiares. E aqui falta bem pouquinho para a gente concluir esse primeiro capítulo das constelações do livro A Simetria Oculta do Amor, do nosso amado mestre Bert Helling, né? Gente, eu tenho um carinho, um amor, um zelo tão grande pela filosofia do mestre, né? Porque eu já fui curada por ele, né? Pessoalmente. Então, assim, para mim é uma satisfação imensa poder, como gratidão, como reconhecer o que Bert Helling fez por mim. Naquelas constelações, ele abriu 3 constelações para mim. Eu participei de 2 seminários aqui em Brasília, onde eu estou gravando esses vídeos, lá no Ulisses Guimarães, e Bert Helling abriu 2 constelações para mim divinas, divinas. E abri o fluxo da minha vida. A minha vida mudou completamente. É antes de Bert e depois de Bert, né? E mudou completamente. E abriu também uma cena para mim muito bonita, uma constelação em São Paulo. Então, assim, eu sou muito grata a ele e como o que ele me deu foi muito grande, foi imenso, foi um portal de vida também, mestre, o senhor há de me escutar, né? Como ele me deu um portal de vida e eu não tenho como dar para Bert de volta o que ele me deu. Então, para mim, a retribuição com esse grande professor, com esse pai, né? Posso chamar assim, um portal, o pai, a força do masculino dele, como minha grande gratidão é passar esse conhecimento para frente. E é por isso que eu estou aqui para a gente estudar mais um pedacinho desse primeiro capítulo da Simetria Oculta do Amor de Bert Helling. Então é isso. Então vamos lá, gente. Aí diz assim aqui, ó, na página 41, né? Aceitação do destino. Tem alguns destinos que são trágicos, são destinos difíceis, destino da gente poder dizer, gente, como é que uma pessoa com tal idade morreu? Então, como é que pôde acontecer aquela morte tão abrupta daquela pessoa, né? E tem alguns destinos também que é em detrimento a uma dor que fica, né? Por exemplo, uma pessoa que vai pela estrada e ela não vê uma pessoa, atravessa a rua e ela bate nessa pessoa, acidenta e essa pessoa chega a morrer, né? Eu já constelei pessoas assim. Ou então uma mãe quando morre no parto e deixa o filho, né? Quando você estava, vamos supor, dirigindo um avião, um carro, né? Um carro e acontece um acidente e pessoas que estavam com você morrem e você sobrevive. Então, para que não fique essa culpa imensa sendo carregada, é preciso humildemente aceitar esse destino. Então, vamos ver o que o Bert Helling nos traz aqui sobre esse pensamento. Ele diz assim, ó, é muito comum no caso de pessoas que gozam vantagem à custa de outras, ou seja, quando algo acontece que foge do meu controle e outras pessoas têm um dano, como por exemplo, perder uma vida, sofrer um acidente e a pessoa ficar paraplégica, né? Porque eu estava conduzindo aquela situação, a pessoa estava conduzindo aquela situação, né? Tentar limitar essas vantagens pelo suicídio, a doença ou algum ato que façam culpadas para assim sofrer são as consequências. Então, em geral, essas pessoas, gente, que provocam, né, de forma sem querer, né, por uma questão de acidente ou de destino, um dano para a vida do outro, um dano como uma morte, como eu já falei, né, uma morte, uma pessoa que ficou paraplégica porque estava sendo tudo conduzido por alguém. Então essa pessoa, o sentimento dela é um sentimento tão de culpa
que ela pode, de forma inconsciente, dizer: já que eu te dei um dano muito grande, irreparável, porque foi a tua vida ou foi você ficou paraplégico, já que eu te dei um dano, então eu também me causo um dano para que a gente se equilibre nessa relação. Tudo ainda está aqui relacionado à lei do dar e receber. Então é tendencioso que essas pessoas ela entre num desejo de alma de dizer: eu me suicido para que eu possa equilibrar o dano que eu causei à vida daquela pessoa. Eu também me causo um dano. E tudo isso, gente, tudo isso é em vão, porque o destino, né? O destino, quando ele chega, tá além, ele é maior do que eu, do que você, do que a pessoa que sofre um dano. Então é um destino, é para além da casualidade, é para além das nossas intenções que isso aconteceu. Então, isso da pessoa tentar um suicídio, isso é um pensamento mágico. Isso não vai resolver absolutamente nada. O movimento é, né, dizer: humildemente eu me coloco perante esse destino sem culpa agora, que já é na página 42, um pouquinho mais para lá. Então, ter humildade, né, para se colocar perante o que aconteceu, que você não teve a intenção de causar tamanho dano, é a humildade que vai te colocar maior do que o destino. Menor do que o destino. Então, o destino é algo que é maior, é sobre maior, é sobre aquilo que é quase inalcançável e aquilo que é quase difícil ou impossível de contornar, porque já estava pronto, orquestrado para que aquilo acontecesse daquela forma, com aqueles fatos. E aí a gente pode perguntar, né? Por que será, né, Lisângela, que tem determinadas coisas que acontecem que fogem completamente do nosso controle e a gente se torna extremamente vulnerável a esse destino, né? Gente, nós somos seres espirituais. Essa é a nossa essência. Não tem como a gente fugir disso. Por mais que a gente tenha encarnado nesse mundo material, né, e que é bom material, é gostoso, é maravilhoso, você poder viajar, poder curtir, mas isso aqui é uma passagem, esse corpo físico é uma passagem. Então há muito mais mistério entre essa parte material e a parte espiritual, da qual a gente trabalha pouco, né? Vamos nos colocar humildemente, né? A gente trabalha pouco o nosso campo espiritual. É muito raro você ver uma família que as pessoas sentam: não, hoje nós vamos sentar e conversar sobre a nossa essência principal. Mamãe, qual é a nossa essência principal? Nós somos seres espirituais, filhos. E é isso que a gente veio fazer aqui, evoluir nossa espiritualidade. Você imagina? Que sonho isso, né, gente? Então, assim, é raro isso acontecer, né? Eu conheço umas 2, 3 famílias que fazem esse movimento de conversar, de debater essa evolução, como é que tá difícil a tua evolução, bererê, barará, né? Mas então a nossa família é muito mais passado o que você precisa ser para você poder ter no futuro. Você precisa ser um médico, um advogado, um isso, um aquilo para você ter, porque o objetivo é o ter, né? Mas esquecem muitas vezes essa essência que é a nossa essência maior, né? Então o Bert traz uma frase aqui de um filho, né? Que por exemplo, aí ele diz assim, vamos ler esse exemplo, né, gente? Vamos ler. Por exemplo, quando uma criança, como no exemplo acima, eu acho que ele já leu aqui no exemplo acima. Deixa eu ver aqui. Tá. A mãe morreu, um carro de um homem teve um pneu furado, derrapou e bateu em outro carro. O motorista do segundo carro morreu, mas o primeiro sobreviveu. Aquilo que eu estou falando para vocês, né? Embora houvesse dirigido com cuidado, sua vida permaneceu ligada àquela morte e ele não conseguia livrar-se do sentimento de culpa. Não gozou seu sucesso até perceber que o sofrimento, em vez de honrar o homem morto, degradava-o. Então a culpa, ela vai degradar. Esse sentimento de culpa é dentro dessa lei do que eu falei para vocês, Judá
e do receber, né? A pessoa se sente, eu dei um dano ruim àquela pessoa. Só que a pessoa não tem intenção de dar esse dano ruim, né? Então ela vai trazer para a alma dela, o corpo sentimental, o sentimento de culpa, entendeu? E aí ele dá aqui, né? Eu vou fazer, né? Ele diz aqui, ele está dando aqui um exemplo da mãe, mas eu vou modificar porque eu li o segundo exemplo, não li o primeiro, tá? Então ele diz assim: sua morte não pode ter sido em vão. Vou fazer algo da minha vida em sua memória, pois conheço o valor dessa vida. Então é a honra, a intenção do coração que vai nos libertar desta culpa imensa e desse destino trágico e difícil que algumas pessoas ou muitas pessoas precisaram passar na vida. Então, além dessa intenção no coração de honrar, de dar um lugar, é preciso também, perante esse destino, humildade. E humildade perante o destino, porque ele é maior do que você, maior do que sua intenção de não ter querido causar esse dano a essa pessoa, né? Não querer causar esse dano a essa pessoa. Querido, acho que não... Ixi, querido. Eu acho que essa pessoa não... Essa palavra não existe, mas enfim, acho que vocês entenderam, né? Querido, quase um querido. Eu te amo, querido. Mas, querido de querer, né? Eu quis dizer. Não sei se ela existe. Bom, enfim, vamos voltar. Né? Onde está o... Aí ele traz aqui na página 43, gente, a consciência a serviço da ordem social. Então, vamos ler o que ele diz aqui. A terceira consciência, né, para o êxito no amor, em relação a íntimos, é a ordem. Em relação a íntimo, é em relação ao casal, né, a casais. Em primeiro lugar, entendemos por ordem o conjunto de regras e convenções sociais que regem a vida comunitária de um grupo social. As ordens sociais governam o nosso comportamento dentro do grupo e dão forma aos nossos papéis ou funções. E nunca sentimos tanta culpa por violá-las do que quando rompemos a integração ou o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, as ordens, né, essa ordem social é o que ele chama da terceira lei do amor, da hierarquia. Então, a hierarquia, ela vai dar ordem a esse movimento maior das relações também, né? É como se fosse uma salada, é uma integração, né, gente? Entre as leis do amor, as consciências, os movimentos do amor que regem essas ordens sociais e essas ordens das relações dentro das leis do amor. Então é preciso que a gente adentre a uma relação com o movimento da hierarquia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo a vocês dessa ordem que se estabelece e que faz o fluxo ir mais, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa é casada e ela se separa e ela tem um filho, né? Formou um sistema, tem um filho. Se não tem filho, não é sistema. É só ex-relação. Então, ela teve um sistema e ela se separou e casou com uma outra pessoa. Para que esse casal, esse segundo casal dê certo, e dê certo dentro de um equilíbrio, entre o dar e receber, entre o pertencer, é necessário que a mulher e o homem nessa segunda relação, eles honrem e dê ordem hierárquica à primeira esposa que tem um filho com ele. Então, se a segunda esposa diz assim, e eu já consultei várias pessoas que radicalmente quebraram essa ordem e não aceita colocar a primeira esposa como honra e como primeira esposa desse casal, né? Então, assim, é preciso que a segunda esposa diga assim, não, essa é a tua primeira filha, esse é teu primeiro filho, então ele é de vocês, eu honro o que vocês viveram, né? E é preciso que esse homem diga também dentro de si, eu honro a primeira esposa, a mãe dos meus filhos, e por isso que aqui ela é integrada dentro de mim ao que a gente viveu. Mesmo que esse casal tenha saído um pouco conturbado dessa situação, mas é preciso dar essa honra para que o fluxo da vida aconteça nos relacionamentos íntimos e para que aconteça na ordem, né? Então, se uma segunda esposa diz assim,
Ah, olha, chega, né? Você já está dando pensão, não precisa pegar essa menina para passear, não precisa, ou então não precisa dar pensão a essa filha, vai fazer de tudo para que esse homem ele não pague uma pensão ou não contribua com alguma coisa com essa filha, né? Então ela com certeza vai sofrer uma consequência muito ancestral, né? E muito descendente também. Eu já aconselhei pessoas que ela não entendia porque a filha dela não tinha forças. Então, quando eu fui constelar essa família, então eu vi isso, né? A segunda esposa não honrou a primeira filha e daí fez o pai se afastar completamente da primeira filha. Automaticamente, como sentimento, o pai também se afastou da segunda filha no casamento com essa minha paciente. E daí a filha ficou sem força, sem a força do pai, porque dentro dela ela honrava tanto a primeira filha, que é a irmã dela, como a falta do próprio pai morando com ele, né, gente? Então é muito importante que dê-se essa ordem hierárquica para que as relações possam ter fluxo de sucesso. E por último, aqui para a gente concluir este capítulo 1, capítulo maravilhoso. Olha, gente, vão falando aí as dúvidas de vocês. Assim que eu tiver um tempinho, eu corro lá na plataforma da Hotmart para responder, tá? Se eu não responder aí, corre lá no meu Instagram, @eliconstelar, que eu vou responder por lá. Então, assim, porque às vezes vídeo fica muito mais prático para mim do que escrever, né? Então, assim, mas coloquem dúvida de vocês que eu faço questão de ir lá no Instagram ou no YouTube, aí eu aviso a vocês por aqui aonde eu respondi, certo? Então, sim, outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: quem não comprou ainda o livro A Simetria Oculta do Amor, que se faz super necessário para você poder abrir esse curso e estudar o curso, quem não comprou e quiser em PDF, pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, deve ter pela Hotmart o meu número, ou no meu Instagram, né, @eliconstelar, que eu passo em PDF para vocês, tá bom? Então, como último assunto dessa nossa aula, né, ele traz a consciência da totalidade suprema, que é a consciência do amor, a consciência de Deus, da deusa, do Alá, do que você quiser chamar, né? A consciência suprema é aquilo que é maior, que abarca, né? É como se fosse, gente, essa consciência, ela fosse assim, ó. Deixa eu desenhar aqui para vocês. É como se fosse assim, 3 ciclos. Aqui dentro do primeiro ciclo está a consciência pessoal da qual a gente estudou, a do P. No outro ciclo, a consciência sistêmica familiar, CSF. Olha as siglas. E essa terceira consciência que abarca todo, a consciência da totalidade suprema. Então é esse movimento aqui, ó, vocês estão vendo? Então a consciência da totalidade suprema, gente, sistêmica da totalidade suprema, ela vai abarcar todos, o bem e o mal. Não tem por onde a gente dizer assim: ah, eu vou ser bem boazinha para que Deus possa tirar aquela pessoa. Não tem isso, né? As pessoas que são perpetradoras, manipuladoras, as pessoas que entraram por um processo de passar por uma dor como vítima, todas estão inclusas nessa consciência da totalidade suprema. Porque tudo isso está a serviço do bem. Então, tem alguns movimentos que nos causam dores, sofrimentos, que é ruim, que é mal, mas são caminhos que vão nos levar para o bem se a gente abre o nosso coração para evoluir através daquela dor, né? A dor, ela serve para isso, para que a gente possa abrir o nosso coração e dizer: eu aprendi, nunca mais eu vou ser feita de trouxa, não é? Então, quando a gente passa por uma experiência que a gente diz: opa, aprendi, ó, nananina, nunca mais eu vou fazer isso. Aí o universo diz: pô, ela aprendeu, então não precisa mais trazer, reverberar mais um exemplo, mais uma vivência desse tipo, porque ela aprendeu. Agora, se você não aprendeu, vai vir mais um pouquinho aí de retaliação, né, para que você possa aprender tudo isso, né? Então, vamos ler um pouquinho aqui o que Bert nos traz.
além dos sentimentos de culpa e de inocência, então vocês perceberam que a culpa e a inocência ela vai passar pelas consciências e pelas leis do amor, entrelaçando tudo isso como o movimento do amor dentro dos relacionamentos humanos, né? Então, culpa e inocência vai estar sempre dentro desse movimento aí. Então, além dos sentimentos de culpa e de inocência que experimentamos conscientemente a serviço da integração do equilíbrio entre o dar e receber, olha, Bert disse tudo que a gente estudou nessa pequena frase aqui. E da convenção social, há uma consciência oculta cuja atuação em nossos relacionamentos não logramos perceber, a gente não percebe, né? Trata-se de uma consciência sistêmica que prevalece sobre nossos sentimentos pessoais de culpa e de inocência, estando a serviço das ordens. Essas são as leis naturais ocultas que modelam e regem o comportamento do sistema dos relacionamentos humanos. Elas constituem parte as forças naturais da biologia e da evolução. Da biologia, porque é necessidade nossa, biológica, de pertencer, de entrar no movimento do equilíbrio do dar e receber, de ter a ordem hierárquica. Todo mundo, gente, gosta desse limite, gosta dessas ordens. Ela nos coloca no prumo, no equilíbrio, certo? Elas constituem em parte as forças naturais biológicas e da evolução. A dinâmica geral dos sistemas complexos que se manifestam na nossa intimidade e as forças simétricas ocultas do amor que operam no interior da alma. Então, esse capítulo aí, com esse parágrafo, a gente fecha aqui exatamente tudo que a gente leu. Tudo que está aqui foi tudo que eu já passei aqui para vocês sobre esse entrelaçamento das consciências, das leis do amor, né? Do que está oculto nessas relações e o que reverbera com tudo aquilo que é excluído, que nos apresenta como a simetria oculta do amor, né? Então, deixa eu só concluir essa parte. Embora sem percebê-las diretamente, podemos reconhecer as ordens dessa consciência oculta pelos seus efeitos, pela dor resultante da sua violação e pelo amor profundo e estável que elas alimentam. Frequentemente, obedecendo a nossa consciência pessoal, violamos as ordens do amor. Obedecendo a nossa consciência pessoal, quando eu digo, né, algo que eu não concordo com o sistema, então eu violo tudo isso em nome dessa lei do amor, né? Tragédias em famílias e nos relacionamentos íntimos, como veremos nos próximos capítulos, estão muito mais associadas a conflitos entre consciência que preservamos, a integração, o dar e receber e a convenção social e a consciência oculta que preserva o sistema. Então, dentro dessa consciência oculta que preserva o sistema, são as relações que elas não são ditas, verbalizadas, elas são sentidas pelas nossas percepções, pelo olhar, pelo nariz, pela boca, pelo ouvido e principalmente pela pele. É o maior campo de percepção que um ser humano tem. Então, essas relações ocultas que existem nos sistemas são elas que vão ordenar aquilo que a gente se emaranha e que a gente diz, mas a minha mãe se dava tão bem com o meu pai, eu não via briga. Mas aí vamos dar um exemplo bem rapidinho aqui para vocês, né? Vamos imaginar uma família, né, gente, que o pai toda noite chegava às 2 da manhã em casa. E a mãe todo dia colocava a mesa, os pratos, a sopinha, o pão e aguardem o pai de vocês. Aí ela dava a ordem desse amor, né? Aguardem, ele tem a honra, ele é o homem da casa. E esse homem nunca chegava para jantar. E todo mundo, ela liberava todo mundo para jantar e deixava o prato do homem lá. Quando dava 2 da manhã, ela se levantava, botava a sopa dele e ia para a cama dormir com ele, né? Então, o que é que ficou nessa relação? Ficou no oculto. Cadê esse pai? Aonde esse pai está? Né? O que ele está fazendo? Por que ele não janta com a gente? Por que ele não justifica onde ele está? Então, todas essas questões passaram pela alma e pela mente desses filhos
né? Mas por que eles se calaram e deram a honra ao pai? Porque a mãe disse: "Shh, do seu pai ninguém fala nada, só espera." Então, esses movimentos que muitas vezes não são ditos verbais, mas que são sentidos pelo sistema, eles formam a ideia da consciência sistêmica familiar e de onde cada um está se colocando. E esses casos são os casos mais abruptos para a gente poder desemaranhar, porque está no oculto, né? Então, esse oculto, o emaranhamento é muito mais complexo e violento do que aquele onde a mãe diz assim: "Tá vendo? Seu pai aqui ó, não chega, eu coloco o jantar dele todo dia e ele não vem jantar. Onde é que esse homem tá?" Então essa mulher verbalizou a raiva. E isso de alguma forma é bom, porque aí os filhos também vão entrar no conflito, nas questões. Mas quando se cala tudo isso, aí dentro dos filhos fica um ribuliço, gente. Um ribuliço sobre como é que são essas relações. Aí cada um vai se emaranhar de acordo com o que acha que o pai está fazendo lá aonde ele está e dessa submissão e desse silêncio dessa mulher. Entenderam? Então é isso, né? Vamos estudar mais para frente, a gente vai falar mais sobre essa consciência sistêmica familiar, é a consciência do amor, essa consciência suprema, da totalidade suprema, é a consciência do amor, que acolhe a todos e a todos do jeito que são. O Deus do amor é o Deus de todos, ele não discrimina cor, raça, religião, sexo, opções, né, sexuais, ele simplesmente acolhe a todos, o assassino e a vítima.